Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites para este sabadão de Brasileirão Série A e Série B. Durante a semana deu uma sumidinha aqui, eu estava muito cansado, muito atribulado, mas já estamos de volta para os nossos vídeos quase diários aqui no canal, beleza? Antes de tudo, eu peço para que você conheça a betfast.io, nossa casa apoiadora aqui do canal. Tá no primeiro comentário fixado aqui, ó. Conheça a casa, clica no link, cadastre-se. Assim você ajuda a apoiar o canal e você também se apoia, porque a casa é muito bacana, tem muitos mercados legais e paga com rapidez. Então clica no link aí e faça já a sua conta, beleza? E agora sim, começando com Fluminense e Atlético Mineiro, mas antes, claro, solta a abertura. E agora sim, soltamos a abertura e vamos para Fluminense e Atlético Mineiro, duelo que vale pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 8 pontos em 4 jogos e o Fluminense está numa má fase danada, tem 4 pontos em 4 jogos. Ambos venceram seus compromissos pela Copa do Brasil no meio de semana. O Galo venceu em casa o Sport por 2-0 e o Flu venceu em território neutro o Sampaio Corrêa também por 2-0, se eu não me engano. Foi 2-0, isso. Rapaziada, aqui a situação do Fluminense, ela é muito complicada, porque o time não vem jogando bem. Venceu o Sampaio Corrêa porque tinha que vencer mesmo, é um time que tá na Série B, anos-luz atrás em qualidade técnica, mas é um time que tomou um vareio do Corinthians, que não jogou bem contra o Cerro, venceu quase contra o Vasco, mas já vinha de 2 jogos sem vencer contra Bahia e Bragantino, onde era favorito contra o Bragantino e onde tinha boas condições contra o Bahia também não conseguiu pontos. E o Galo, por sua vez, vem atropelando todo mundo numa boa fase gigantesca, tá certo? E fazendo valer aí, então, os seus grandes nomes que tem no elenco, né? E o técnico também, Milito, que tá no comando do Galo aí. O Galo que já vem de 4 jogos seguidos vencendo. Para essa partida, o Paulinho potencialmente será poupado no Atlético Mineiro, então com isso o time do Galo perde um pouco de força ofensiva, mas ainda assim é um time muito forte com o Hulk e companhia. E do outro lado o Fluminense vem com os titulares muito por conta de ter poupado seus principais jogadores contra o Sampaio Corrêa. Aqui, pessoal, muita gente acabou entrando no Galo o empate assim que abriu o jogo. Eu queria ter feito essa aposta, não fiz na minha conta e agora já tá DNB. E DNB Atlético Mineiro com algumas mudanças que o Milito questiona para esse confronto, eu acho que tá justo. Eu acho que o Fluminense também não pode ser um time tão underdog assim nesse confronto. Tem o Cano, tem o Arias, tem o Ganso, tem um time muito interessante também que não tá rendendo. Então, para mim, essa partida ela é mais voltada para os gols, tá? O Fluminense tá tomando muitos gols. O Galo é muito forte ofensivamente e com isso nós temos aqui um mercado que eu acho bem interessante para trabalhar no ao vivo. Mais de 1,5 gol ao vivo a 1,70 assim que bater a cotação. Eu acho que é uma partida que dificilmente será de poucos gols. O Fluminense tem um ataque muito interessante, o Galo também. A zaga do Flu, hora e outra, vai falhando, né, tomando gols. E o Galo, por mais que não tenha sofrido tantos gols, é um time que pode muito bem tomar 1, 2 gols do Fluminense amanhã. Então com isso aqui eu acho que o over 1,5 tá bem colocado para nós fazermos nossa aposta ao vivo. No segundo jogo da lista, nós teremos Bragantino e Flamengo, duelo difícil para o Flamengo, que é o grande candidato ao título da competição, mas que até agora não fez por merecer esse crédito, né, esse título. Tem 7 pontos em 4 jogos, a campanha não é de todo ruim, mas o futebol que o Flamengo tem jogado é um futebol que não convence e é um futebol muito baseado aí no que o Tite gosta, né, aquele futebol mais pragmático e tudo mais. O que tem irritado certamente a torcida flamenguista, que está acostumada com o time jogando para cima e marcando muitos gols. Já o Bragantino tem 8 pontos em 4 partidas, 1 ponto a mais que o Flamengo, mas está invicto e tinha muito menos expectativas para o brasileiro do que a equipe rubro-negra. Então o Bragantino está muito bem neste momento e vem para essa partida com grande expectativa. Nos últimos jogos, o Bragantino aí não perdeu em 6 partidas das últimas 6 disputadas. O Bragantino não sabe o que perder. Então é um time que está muito bem ajeitado pós-Paulistão. Teve um momento que jogou mal ali nessas 3 partidas, mas melhorou e agora, de novo, o Bragantino se credencia como uma equipe que pode ir à Copa Libertadores no ano que vem, que pode brigar por título, por que não? Do outro lado, o Flamengo vem de 3 jogos muito ruins, né? Perdeu para o Bolívar por 2-1, perdeu para o Botafogo por 2-0 e venceu o Amazonas por 1-0. Todos esses jogos, os placares foram abaixo do que a torcida esperava. Então o Flamengo precisa, de fato, vencer aqui para voltar a ter aquele crédito com a torcida. Agora sim,
Eu acho que tudo bem, o Flamengo não vem jogando um grande futebol, mas amanhã eu acho um pouco exagerado você dar o DNB do Flamengo aqui. Tudo bem que no Nabi Abichedi, mas a gente sabe que a camisa pesa bastante em momentos como esse. O time do Flamengo, comparado com o do Bragantino, é muito mais talentoso, tem a Arrascaeta, tem vários jogadores de grande qualidade no seu elenco. E o Bragantino, que por mais que também tenha muitos jogadores bons e que tenha um técnico que é muito bom, o Pedro Caixinha, cara, eu acho que DNB do Flamengo nesse Brasileirão, talvez só contra o Palmeiras que eu não pego. De resto, eu pego contra todo mundo. E eu vou aqui DNB do Flamengo, ou seja, Flamengo empate, anula a aposta a 1,80. Eu acho que o Flamengo não perde pro Bragantino amanhã. E me dando um DNB aqui, eu tô muito bem cercado e eu vou nessa. Corinthians e Fortaleza, duelo muito complicado, meus amigos, para apostar. Esse time do Corinthians ele é muito instável, é um time que vinha jogando mal para dedéu contra a Juventude, contra a Bragantino, contra o Argentino Júnior, foi lá e meteu uma goleada no Fluminense do nada, quando todo mundo tava ali de Fluminense ou empate. E agora venceu de virada o América de Natal por 3-2. Para essa partida, o Cássio permanece no banco, o Carlos Miguel parece que assume de vez a titularidade do Corinthians e o Garro retorna. Uma frente bem leve, aliás, do Corinthians, que tem o Mosquito, Romero, Wesley, é uma frente que, diferente daquela frente com o centroavante mais fixo, com o Iraberto, com o Pedro Raul, o time do Corinthians hoje é mais leve, mais driblador no que tange a fazer gols. E do outro lado, Fortaleza, por sua vez, vem também numa fase muito boa. São 10 jogos já sem perder. Tudo bem que se você for olhar que teve jogos que Fortaleza tinha que vencer, né, como a final do Cearense, como a partida contra o Cruzeiro, como a partida contra o Vasco e que não venceu. Mas tem seus méritos também de ter vencido o São Paulo fora de casa, o Boca Juniors em casa. Então é um time que alterna entre grandes e médios momentos, digamos assim. No setor de desfalques, o Fortaleza não tem o Caleb, Lucas Sacha, Cardona e Kusevich. Esses são os desfalques do Fortaleza. Eu ponderei ir de Fortaleza ao empate, depois eu ponderei ir de menos 0,25 Corinthians. E o que eu acabei descobrindo nessa partida é que está muito bem precificado esse confronto e que são duas equipes instáveis no que tange a, por exemplo, esperar, né, elas jogarem um grande futebol. O Corinthians eu não confio nem lascando, para não falar palavrão aqui. E o Fortaleza, por mais que seja um time interessante e tal, eu ainda assim não confio tanto para pegar as duplas chances contra o Corinthians, porque eu acho que o Corinthians teve um lampejo de muita melhora contra o Fluminense e eu quero esperar essa rodada para ver o que eu espero desse Corinthians de fato, se ele vai engrenar e se tornar um time competitivo na Série A ou se ele vai retroceder e voltar a ser aquele Corinthians bem fraco. Então aqui eu não vou de nada no Corinthians e Fortaleza, vou pular essa partida. E na Série B, o único jogo que eu gostei de alguma coisa que eu selecionei foi o duelo paulista entre Ituano e Novo Horizontino no Novelli Júnior. O Ituano que está, meus amigos, há 100 dias sem vencer, foi rebaixado no Paulista. Que ano péssimo pro Ituano, que é um time carismático, mas que a torcida de Itu parece que também não pega o time pra botar no colo, sabe? O pessoal não vai no estádio, geralmente os ingressos também são meio caros. O Ituano ali tem média de 900, 1.000 pagantes. E isso acaba deixando o Ituano sem um grande fator casa, né? Já tem 2 derrotas na Série B do Brasileiro, então isso pro Ituano é começar com o pé esquerdo demais, que é um time que, olha só, não ganha, só perde. Perdeu para a Chapecoense, perdeu para o Operário, foi rebaixado no Paulista. Então é um time que, olha, o poço não tem fundo. Talvez se tem rebaixamento para a Série C, que é muito previsível para o Ituano. E do outro lado, o Novo Horizontino tem um time muito interessante, chegou na semifinal do Paulistão, conseguiu vencer o CRB e perdeu para o América, que é um time bem melhor, mas que também é um dos principais times da Série B, então a derrota era esperada. E esse Novo Horizontino é um time que, sei lá, acho que de São Paulo é o principal time na Série B, tá à frente do Guarani, tá à frente da Ponte, tá à frente do Ituano, só tá atrás, claro, do Santos, que é a principal equipe da competição. Então, assim, hoje eu vejo esse confronto dividido em 2 cenários. O Novo Horizontino briga na parte de cima, tá atrás de Santos, de Sport, de Curitiba, de Goiás de América, mas pode se aproveitar de um mau futebol desses times e subir de divisão, brigar pelo acesso. E do outro lado, o Ituano, eu acho que tá atrás de todo mundo nessa competição. Ele só talvez tá à frente ali de Amazonas, talvez empatando com o Paysandu, mas ainda assim eu acho o Ituano muito fraco e acho que é um grande postulante à queda para a Série C. E aí aqui tá DNB, né? E para mim, o DNB aqui, ele não tem sentido. Ele só tem sentido pelo fator casa pro Ituano. Porque o Novo Horizontino é muito mais time. E aqui eu vou de empate, anula a aposta no Novo Horizontino a 1,65, porque eu acho que as notícias que eu tenho, a conjectura que eu tenho do confronto, ela me dá muito mais
certeza do que ficar acompanhando o fator casa e fator fora. Aqui eu acho que sobrepõe, né, a qualidade do Novo Horizontino o fator casa do Ituano. Então aqui eu vou de Novo Horizontino em empate, anula a aposta a 1,65. Beleza? Então essas são minhas análises para o sabadão de muito futebol. Maio começou e eu quero estar com vocês aqui todos os dias para a gente arrebentar nesse Brasileirão Série A, Série B, Champions League, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Vamos que vamos. Curta o vídeo, comente bastante e simbora!